Enfrentar a concorrência. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Cleibson, sou lá de Florianópolis, Santa Catarina. Então vou falar hoje sobre a interoperabilidade dos padrões de documento entre o ODF e o Office OpenXML. Para as pessoas aqui, ODF, Office e OpenXML é tranquilo? Sabe o que é o padrão? Mais ou menos? Então tá. Então, essa palestra está licenciada com a Creative Commons. Então eu já estou liberando para vocês todo o material, ele já está no SlideShare. Depois eu posso compartilhar via outras redes sociais. Então vocês podem utilizar esse material, criar outros itens. Eu boto toda a referência da palestra, todos os links, livro utilizado, estão nas referências no final. E eu tomei como base o TCC do Fernando, que é um grande amigo meu lá de Florianópolis também, que foi exatamente esse o tema do tema da especialização lá em Florianópolis, da Unisul, na especialização em software livre. Então, meu currículo, eu sou formado em administração de empresas, me formei em 2005 pela Unisul. Trabalho no Senai desde 2008, dou aula de computação, dou aula de informática, de sistemas operacionais. Estou fazendo duas pós-graduações, uma em educação profissional e tecnológica, outra em gerência de projetos. Eu escrevi o e-book em 2011, o LibreOffice para leigos. Também ajudar a criar o LibreOffice Calc avançado, que saiu um ano depois. E faço parte da Associação Software Livre de Santa Catarina, parte da comunidade LibreOffice Brasil e da T-Document Foundation, então, que é a entidade que cuida do LibreOffice a nível mundial. Então, aqui rapidamente a nossa agenda. Então, a palestra está dividida em 4 etapas. Então, aqui temos a primeira etapa, eu vou explicar então o que é a interoperabilidade. Depois, a gente vai falar a importância dos padrões abertos. Terceiro, então, fazer a diferença entre o ODF e o Office OpenXML. E, por fim, a interoperabilidade entre os dois padrões. Vamos verificar se existe ou não interoperabilidade. Então, o que é interoperabilidade? Então, vou pegar aqui um discurso da ISO. Então, esse item foi tirado do manual da ISO. Então, interoperabilidade é a habilidade de 2 ou mais sistemas, computadores, redes, meios, comunicação, de interagir e intercambiar dados de acordo com um método definido, de forma a obter um resultado esperado. Vou citar exemplos onde acontece interoperabilidade. Hoje, então, é tranquilo você acessar a maior parte dos sites, acessa em qualquer navegador. Inclusive, já estão adaptados para tablets e smartphones. Mas há 7, 8 anos atrás, fui cadastrar uma vez um currículo numa empresa, e eu usava o Firefox e ele dizia assim, não aceitamos o cadastro de currículo pelo Firefox. Ou seja, eles só aceitavam através da época do Internet Explorer. Então não existe interoperabilidade nesse caso. Ou seja, o site não tolera um outro navegador senão o Internet Explorer. O segundo governo eletrônico, foi sair um manual do governo eletrônico 2013, ele diz que a interoperabilidade não é somente integração de sistemas, nem integração de redes. Na verdade, é a soma de todos esses fatores, considerando também a existência de um legado de sistemas de plataforma de hardware e de software instalado. Parte do princípio que tratam a diversidade de componentes com atualização de diversos fornecedores distintos. Vou fazer uma perguntinha rápida para vocês. Formato KDK, alguém conhece? KDK? Não? KDK, lembra o quê? Que empresa? Kodak, muito bem. Então, Kodak. Então, nos anos 90, a Kodak lançou um software para edição de imagens similar ao Photoshop. Então, o Photoshop salva em PSD. E esse software era o Kodak PhotoImage, alguma coisa assim. Ele salvava no formato KDK. Só que hoje não existe mais esse software, né? Então, quando você tinha imagens lá nos anos 90 que você usou esse aplicativo, simplesmente você perdeu as fotos. Porque as fotos são suas, mas digamos, o container não é seu. Então você perdeu o conteúdo. Então é que nem você ser dono de uma mercadoria que está no Porto de Santos,
mas o container que envolve a sua mercadoria não é seu. Então a mercadoria fica presa ali em Santos. Então aqui o governo eletrônico rebate exatamente isso. Então tem muito sistema legado, né? Algumas empresas preferem, por exemplo, manter linguagens como COBOL, do que às vezes reescrever todo o sistema. Então COBOL é uma linguagem dos anos 60, ainda tem empresas, principalmente do setor bancário, que preferem usar o COBOL, pela questão do legado. Outro item em relação à interoperabilidade é que entre padrões de documentos, nada mais é do que a capacidade do mesmo extrair dados de diferentes tipos de documentos. Geralmente algumas pessoas reclamam que o Apache OpenOffice ou LibreOffice, às vezes o documento fica desconfigurado, ou ao contrário, né? Você cria um documento lá no LibreOffice e fica desconfigurado no Microsoft Word. Na verdade, essa é a questão da interoperabilidade entre os padrões, que eu vou explicar no final. Mas vamos pensar a seguinte situação. Vamos imaginar que o software deixa de existir. No slide anterior eu expliquei sobre o formato KDK, que o software desapareceu e as imagens se perderam. Na questão do formato ODF, o que acontece? Vamos imaginar que o LibreOffice e o OpenOffice desapareçam, que são os principais softwares que leem, editam, criam o ODF. Simplesmente eu posso tirar um arquivo XML. Então você tem uma planilha, você tem um texto. Então o formato ODF é um formato zipado. Se você pressionar o botão direito, extrair, você consegue abrir um navegador, você consegue, enfim. Você não perde o arquivo que você tem. Se o software deixar de existir, você não perde o conteúdo que você tem. O formato ODF, como eu falei, ele é um formato zipado. Botão direito, extrair, você consegue extrair. Você que também, quem usa o terminal do Linux também, lá usa os comandos de extração, eu também consigo extrair via terminal. Então, quando eu fiz faculdade, então um tema muito discutido na faculdade era a globalização, né? Falar muito em globalização, rompendo fronteiras, enfim. Então hoje os padrões abertos são muito importantes para a convergência tecnológica. Então hoje digamos, existe um mundo sem fronteiras, né? Acontece um fato em algum lugar do mundo, o outro lado já está sabendo. Então é importante que dados abertos, existe um padrão de documentos, ou de planilhas, ou de arquivos, ou de imagens, né? Então para que qualquer aplicativo, qualquer software consiga abrir esses documentos, esses arquivos. O César Taurion trabalhou uma época na IBM, agora montou uma consultoria. Ele fala que o uso de tecnologias de informação e comunicação de padrões abertos traz benefícios a todos, potencializando a interoperabilidade entre todos os envolvidos no processo de comunicação. Então, o que acontecia numa escola, no Senai, quando eu trabalhei lá? Então, na época a gente não tinha LibreOffice lá, houve aquela mudança, que a gente saiu do formato Doc, que era o Office 2003, para o formato DocX 2007. Então, o que acontecia? Os alunos faziam o trabalho na escola, que tinha o Office 2007, levavam o arquivo para casa, que tinha o Office 2003, e não conseguiam fazer edição final de semana, porque o Office não conseguia abrir o documento. Então você vê, dentro do mesmo software você tem briga, ou seja, um formato não consegue conversar com o formato anterior. Então você pega arquivos, por exemplo, do OpenOffice 1.0, 2.0, você consegue abrir esse software com o LibreOffice ou com o OpenOffice 4.4. Ou ao contrário, né? Você cria um arquivo com o LibreOffice 4.4, você consegue salvar, abrir no OpenOffice 1.0, por exemplo, ou no antigo BROffice. Então essa questão não tem problema, não importa a versão, não importa o documento. Já na solução concorrente nós temos problema. Segundo essa instituição, a padronização é um dos pilares essenciais da sociedade da informação. Um elemento básico de desenvolvimento e ampla difusão das TICs, e para maior viabilidade econômica no acesso a essas tecnologias, particularmente nos países em desenvolvimento. Se fala, então, quanto mais acesso à tecnologia tem um país, quanto mais rico ele é. E foi uma pesquisa que eu vi num Fórum Internacional de Software Livre, que acontece na França, que é engraçado, né? Países ricos têm a tendência a usar mais software livre, e países, não vou dizer pobres, mas em ascensão, a tendência deles é usar software pirata. Uma vez Bill Gates falou que ele preferia que a pirataria continuasse na China do que se usasse Linux, né?
Porque lá é um mercado de 1 bilhão de pessoas. Ele sabe que 1 bilhão de pessoas não tem condições de comprar um Office ou um Windows. Então, é meio que ele tolera o uso de software pirata, porque ele sabe que está criando um mercado, né? Então, aqui, quando a gente tem o uso de tecnologias abertas, então a sociedade cresce bastante. Então, como eu falei, países de primeiro mundo, como o criador do PHP fala, ele se dá o luxo em criar software livre, porque eles não precisariam criar software livre. Mas tanto é, eles criam software livre para que países e pessoas precisem usar padrões abertos, especial software livre. Aqui na edição do Serpro, ele fala então que padrões fechados de armazenamento de documentos podem gerar sérias dificuldades, tanto no presente quanto no futuro. Então, passando pelo aprisionamento de um determinado fornecedor, pela falta de interoperabilidade e por eventual impossibilidade de recuperação dos conteúdos, em virtude da extinção de um software. Riscos concretos que ameaçam a igualdade de usuários individuais, empresas e governos. Sobre isso a gente já falou, né, no caso do Photoshop. Então foi do Photoshop e o software da Kodak, o Kodak Photo Image. Tem um outro exemplo também que na década de 90 a empresa Microsoft quase que ela foi dividida, né? Alguns dos Estados Unidos querem dividir o Google, né? Também porque diz que o Google é muito grande, então eles querem dividir o Google porque meio que ele quer dominar o mundo. Então, essa questão de padrões fechados, então você fica preso a um modelo, a uma empresa. Terceiro item então aqui. Então aqui são dois padrões de documentos. O OXML, o Office OpenXML, ele é um padrão de documento que ele usa XML, assim como o ODF. Então quando a partir do Office 2007, quem teve lá DocX, XLSX, PPTX e outros formatos que apareceram X do lado, então eles começaram a usar o padrão XML. Arquivos em linguagem XML são definidos pelo uso de linguagem RelaxNG, que introduz as regras de validação e esquemas em documentos XML. Ambos padrões abertos fazem uso da normativa RelaxNG. Esses padrões são compactados no formato zip, minimizando o espaço de armazenamento e são muito mais flexíveis. Então, como eu falei, se o software deixar de existir, você pode aproveitar o documento porque ele é um formato zipado, ele é um formato compactado. Então aqui ele fala, formatos de documentos fechados são basicamente códigos binários, compreendidos apenas pelo computador. Modificar o conteúdo de um documento fechado sem possuir a ferramenta original torna-se praticamente impossível, sem a prática de engenharia de software, né? Então, quando foi aquilo que eu falei, né? Então existe às vezes conflito entre softwares, né? Antigamente existia um software chamado StarOffice, que acabou originando o OpenOffice e depois acabou gerando o LibreOffice. Então eles existiam, antes de adotar o ODF, existia um outro padrão, que era o SDR. Então alguns documentos criados naquela época não são abertos. O padrão ODF, então, o que ele é? Então ele é mantido pelo um conjunto, o Oasis. O que é o Oasis? O Oasis é uma entidade que tem como parceiros a Red Hat, tem parceiros a Google, que tem parceiros a Intel, tem parceiros a AMD, até a empresa Boeing, aquela que fabrica aviões, é parceiro da Oasis. Então de 30 empresas fazem parte da Oasis, ou seja, entre empresas de vários segmentos, acabaram se juntando e fazer um consórcio. No início, até a própria Microsoft estava participando, a Apple também, mas acabaram pulando fora, achando que não seria interessante ter um padrão único. Então, em 2006, o padrão ODF, ele acabou virando padrão ISO, virando norma ISO. Ele virou a ISO 26300. Se vocês entrarem no site da ISO e procurarem essa norma, ela vai estar lá toda descrita. No Brasil, então, atualmente, ainda nós estamos com a norma BNT, então quando você vai fazer trabalhos para o governo, então quando você tem normas técnicas, então o padrão não é o PDF, o padrão não é o Office OpenXML, o padrão ainda, por enquanto, é o padrão o ODF. Então ela é a norma brasileira 26.300, imitando a norma internacional. Vocês podem entrar no site da BNT e conferir esses detalhes. Então o formato que ele salva
são esses aqui. Então, o ODT é documento de texto, ODS é planilha, ODP é apresentação, ODB é banco de dados, ODG é desenho vetorial, e temos o ODF, que é o padrão para planilha, para fórmulas matemáticas. Já o segundo padrão aberto é o padrão desenvolvido pela Microsoft. Então ela saiu da Oasis e encontrou um padrão próprio dela. Ele foi inicialmente para uma ECMA, uma consultoria internacional que trabalha com padronização. Assim como ela trabalha com... Ela presta consultoria para empresas que querem ter um padrão para música, para filmes, para fotos. Então a ECMA presta esse tipo de consultoria. Então existiu... A ECMA padronizou como ECMA 376. Em 2008, então, foi aceito pela ISO, então o padrão 29500, que também define um padrão ISO. Então nós temos dois padrões ISO de documento aberto. Nós temos o ODF e temos o Office OpenXML. Então, só que no Brasil atualmente ou é a BNT, por enquanto ainda é a BNT, não sei até quando. Os formatos, né? São esses formatos que eu falei aqui: DocX, XLSX e PPTX. Então aqui, o objetivo dessa norma, a ISO 29500, é permitir a implantação dos formatos Office OpenXML para um vasto conjunto de ferramentas e plataformas existentes no mercado. Fomentando a interoperabilidade entre aplicativos de escritório e de sistema de linha de negócio, bem como apoiar e fortalecer a preservação do documento totalmente compatível com o formato Microsoft Office. Até 2013, então, além da Microsoft, quem dava suporte para o Office OpenXML era o Google Docs. Quem usa o Google Drive edita lá seus documentos online, então o Google Docs também utilizava o padrão Office OpenXML. Metade do ano passado, até dezembro do ano passado, o Google também começou a adotar o padrão ODF, mas ele primeiro implantou o padrão Office OpenXML. Então aqui, apesar então dos padrões compartilharem tecnologia oferecida pelo XML, cada padrão produz características próprias. Principalmente o Office OpenXML, que possui sintaxe própria para definição de estilos e de formatação de documentos do Microsoft Office. Então, o formato ISO 29500 é composta por 4 livros, totalizando 6.000 páginas. Enquanto a norma ISO 26300, apenas 700 páginas. Então é um documento mais resumido, mais simples de ser lido. 6.000 páginas para aprovar uma norma ISO, acho que nem todo mundo leu. Então acho que foi melhor aprovado 700 páginas do que o ISO anterior. Então, a Free Software Foundation Europa, em 2013, ela lançou uma nota dizendo que ele não é um padrão aberto, porque ele não tem independência de aplicação, ele não presta apoio aos padrões pré-existentes e também não tem uma garantia de compatibilidade com versões anteriores. Foi o que eu falei, né? Você cria um documento no Office 2013, você não consegue abrir com a versão 2003. Então existe essa briga ainda, então ele não consegue abrir com versões anteriores. Além do mais, o Office OpenXML ele permite o uso de padrões fechados, coisa que o ODF ele não tolera. Taurion aqui mais uma vez, ele levanta um outro problema. Ele afirma que o padrão é implementado por um conjunto de versões diferentes, que gera incompatibilidade, riscos, preservação e acesso a futuros documentos. Então, não sei se alguém já foi acessar um documento antigo numa biblioteca, numa igreja, no museu. O documento está lá porque ele foi no papel e está acesso hoje. Então, Taurion ele discutia se a gente conseguiria ter esse acesso daqui a 50, 100 anos, sendo que a maioria dos softwares que nós temos hoje é provável que não existam daqui a 50 anos. Então, essa é a preocupação do Taurion. Ele fala no livro sobre padrões abertos, que ele escreveu em 2008, e depois nesse artigo em 2011. Ele fala exatamente sobre essa preocupação de a gente conseguir acessar os documentos num futuro próximo.
Então a pergunta, problema aqui. Como garantir a interoperabilidade entre dois padrões que compartilham a mesma linguagem de marcação, porém contam características próprias, de certa forma distintas, sendo que ainda esteja amarrado a uma tecnologia fechada. Então é mais ou menos um padrão aberto, que é o ODF, e um padrão pseudo-aberto, que é o padrão Office OpenXML. Não sei se vocês conhecem a licença GPL, licença Apache ou licença BSD. A licença, o FreeBSD, por exemplo, é a licença BSD. Então a Apple o que fez? Ela pegou o kernel e transformou, criou o Mac. Então o Mac o que é? O Mac nada mais é que o BSD adaptado. A licença BSD permite pegar um código aberto e transformá-lo em código fechado. Foi o que a Apple fez. A comparação é mais ou menos a mesma. Então, como o ODF fosse o GPL, então você tem um software de código aberto, como o Linux, por exemplo. Então ele tem que continuar aberto. Enquanto o Office OpenXML ele pode gerar código fechado. Assim como o FreeBSD, o kernel acabou virando Mac e ninguém tem acesso ao código do Mac, porque a licença não permite que depois vire código fechado e voltar a ser código aberto. Um outro item aqui. Percebe-se hoje que existe uma busca em tornar padrões abertos e interoperáveis. Porém, o seu nível de maturidade não é digno de estandarte desejado. Então nós temos dois padrões abertos que eles não conversam entre si. Um outro item aqui. Segundo o Suka e Silva, em 2011, ele fala então que uma maneira de minimizar os problemas de interoperabilidade é o uso de ontologias. O que são ontologias então? Ontologia é o nível de relacionamento entre diferentes padrões e sua estrutura. E é composta por 5 componentes: conceitos, relações, funções, axiomas e instâncias. Ontologia explica a informação independente das estruturas de dado, bem como descreve Suka e Silva. Outras informações sobre o padrão a gente pode encontrar na revista do LibreOffice, no qual escreve alguns artigos sobre. As referências que eu usei estão aqui. Então nós temos todos os links que foram acessados, quando é que o dia que foi feita a apresentação. Tem mais alguns links aqui. Então, livros, sites. Então, onde pode ser acessado a informação, o site do Serpro. Então, algumas perguntas, meus caros. Então, uma vez perguntaram se o pinguim era para sorteio. Então, é para sorteio. Se ninguém tem pergunta, então eu vou fazer o sorteio dos pinguins. Não? Tá bom. Então, aqui, meus caros, ligue o Bluetooth de vocês. O sorteio é via Bluetooth. Pegue lá seu smartphone, tem um aplicativo que eu posso fazer sorteio via Bluetooth. Então, enquanto vocês ligam os Bluetooths de vocês, o que eu vou fazer? Eu estou reeditando um livro que eu fiz em 2011, eu estou reeditando, eu quero imprimi-lo, chamado catarse.me/LibreOffice para leigos. Então, o que acontece? Eu criei o e-book e quero reeditá-lo. Então, eu quero fazer a impressão e corrigir alguns erros. Então, aqui eu estou trabalhando com crowdfunding. Então, aquele financiamento colaborativo. Então, você doa lá R$5, R$10, 30, enfim, o valor que você achar que o livro merece. Eu chegando no valor final, que eu tenho até final de março, então eu faço a impressão do livro e ele vai ser divulgado no Feasly no mês de julho. Então, a partir de lá, eu vou entregar os brindes. Então, cada doação que você fizer, você tem o direito a um brinde. Então, o site, para saber mais informações sobre o Catarse, ele está aqui, então. catarse.me/LibreOffice para leigos. Ou entra no Catarse e você faz a busca pelo livro. Então lá já tem uma campanha que está rodando há 2, 3 semanas. E lá você pode obter informações sobre o livro. Eu vou fazer uma pesquisa então. Apareceu C2304, Mafei e Vitor PC. Mafei não está valendo porque é minha máquina. Então sair Mafei vai ser... Então vou sortear. Arna. Pode vir aqui. Vou sortear de novo, então. Enquanto a Arna vem.
Mafei não vai. É o pinguim aqui. Pode pegar esse aqui. Isso, é. Aí. Saquinho aqui. Então mais um sorteio aqui. Rapidinho. Tá em branco aqui, não sei quem tá em branco. Hã? Tá. Então pode ser você, então. Pronto. Então eu queria agradecer. Então, eu tenho mais pinguins depois, quem quiser pode conversar comigo. Eu queria convidá-los então para o Solisc, que vai acontecer em Florianópolis, dia 17 e 18 de abril. Então, o 9º Congresso Catarinense de Software Livre. Então, vai acontecer na CESUS, que é uma faculdade nos caminhos das praias de Florianópolis. Então, só digitar Solisc no Google, é o primeiro item. Então, já temos o André Noel, do Vida de Programador. Temos o Cícero Moraes, que é do Blender. E talvez o John Mad Dog não confirmou presença, mas provavelmente ele vá. Aqui tem algumas ferramentas que eu usei. Tem a minha linha de contatos. Então, usei o LibreOffice Impress, Fedora e o Gnome. Ali está meu contato. Quem quiser essa palestra, eu mando por e-mail. Assim que eu abrir e-mail, não sei se vou conseguir abrir hoje, então eu mando para vocês. E as redes sociais aqui, vocês podem conversar comigo diretamente pelas redes sociais. E eu troco ideias sobre o LibreOffice e os padrões abertos de documento. Então eu queria agradecer a atenção de vocês e bom final de Campus Party. Até mais.